Amém, gente. Que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para você me ajudar agora, para que a gente pudesse enviar um aviãozinho com o tema dessa mensagem aqui, tá? O tema é o que essas lágrimas estão regando, né? Uma pergunta que eu mesmo me fiz ontem à tarde, uma pergunta um tanto poética, mas uma pergunta que inquietou meu coração e que fez eu pensar sobre essa questão toda das lágrimas nas escrituras, sabe? Então, se você conhece alguém que você sabe que tem chorado, acho que quem não tem chorado, né? Você possa enviar aí essa mensagem, tá? Eu vou dar um tempinho agora aqui, clica no aviãozinho aí, vamos compartilhar esse evangelho, né? Esse é o evangelho e vamos enviar a outras pessoas aqui para que estejam aqui com a gente, participando desse momento. Estou enviando aqui, já enviei. Já enviei. Bem, e aí, como eu disse, quando eu me perguntei o que essas lágrimas estão regando, eu comecei a pensar sobre o choro nas escrituras, né? Sobre as lágrimas na Bíblia, como que acontece tudo essa coisa, né? A gente sabe que até mesmo o próprio Jesus chorou, né? A gente tem pelo menos 3 registros de Jesus chorando. E eu fiquei pensando sobre qual é o lugar que as lágrimas e o choro encontra nas escrituras, né? Qual o lugar que ele encontra lá. E aí me veio um salmo que eu gosto muito na minha cabeça, que é o Salmo 56, né? Verso 8. E esse salmo, o salmista ele está sendo perseguido, assim como nós estamos sendo perseguidos por esse vírus, né? Ele estava sendo perseguido pelo homem, né? Mas ele, em meio àquele momento em que ele estava vivendo, ele sentia a sua vida ameaçada, né? Sentia que a sua vida corria perigo. E é assim que nós temos no sentido também, né? De certa forma, mesmo aqueles até que já tiveram Covid, tiveram com sintomas leves, ainda tem um medo, né? Tem algumas pessoas aqui que eu sei que tiveram, né? Como a Nivaldir, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar para a Nivaldir aqui, Nivaldir, acabou o medo da doença? Não, não acabou. A gente ainda está em um clima, né? Que nos deixa um pouco ansiosos com tudo isso, né? E eu fiquei pensando nessa pergunta, o que essas lágrimas têm regado? E aí eu lembrei do Salmo 56, que é esse salmo em que o salmista ele está vendo a sua vida ser ameaçada, sentindo a sua vida em perigo, né? Viver é perigoso, né? Guimarães Rosa diz. Então ele sente que a sua vida está em perigo. E aí no verso 8, eu peguei aqui pra gente, ele diz assim no verso 8: registra tu mesmo o meu lamento. Ele orando, né? Os salmos são oração, né? Registra tu mesmo o meu lamento. E aí ele fala: recolhe as minhas lágrimas em teu odre. E ele faz uma pergunta retórica, né? Que a gente já sabe a resposta. Ele fala assim: acaso não estão anotadas em teu livro? Eu achei lindo esse salmo, sabe? Achei muito profundo isso. O salmista dizendo para Deus: olha Deus, registra aí os meus lamentos. E ele fala assim: olha, eu sei que as minhas lágrimas elas estão sendo recolhidas pelo Senhor no seu odre.
E aí ele faz essa pergunta, né, que a gente já sabe a resposta. Acaso estas lágrimas, estes lamentos que nós temos tido, acaso eles não estão anotados em teu livro? Né? E aí, com base nesse versículo, a gente percebe uma coisa, igreja. A gente percebe que as nossas lágrimas, elas não são em vão. Né? O salmista crê que Deus recolhe as nossas lágrimas em um odre. E que depois de Deus recolher essas lágrimas em um odre, aqui é uma linguagem muito poética aqui, né? Está diante de nós. Ele tem essas lágrimas que foram derramadas, essas lágrimas que estão sendo derramadas, ele tem essas lágrimas anotadas em um livro. Sabe aquela oração que você não conseguiu dizer nada, você só chorou? As suas orações de lágrimas, elas estão anotadas em um livro. Né? E aí eu fiquei pensando nessa pergunta, o que essas lágrimas estão regando? E quando eu lembrei desse salmo e eu vi que as nossas lágrimas não são em vão, eu concluí para mim mesmo que essas lágrimas, elas estão regando as nossas orações. E as nossas orações vão frutificar, porque está sendo regada por lágrimas. Sabe? Nenhuma lágrima legítima é em vão. É isso que esse texto está nos dizendo. As lágrimas não são em vão. Deus recolhe elas em um odre, né? E elas estão anotadas no livro. Todas as suas lágrimas que você derramou, talvez alguém que está aqui com a gente tenha chorado ainda hoje. Essas lágrimas, elas não se perderam quando você secou elas, mas elas estão guardadas no odre de Deus, estão anotadas no livro de Deus. Deus conhece as nossas lágrimas. Né? Nenhuma lágrima legítima, verdadeira é em vão. Né? Eu faço questão de falar que nenhuma lágrima legítima, né? Porque a gente sabe que existe aquela famosa lágrima de crocodilo, né? Que as pessoas falam, isso daí são lágrimas de crocodilo, né? Não está chorando com o coração, está chorando apenas com os olhos. Não. Está chorando às vezes para fingir uma simpatia, fingir uma compaixão. Né? Existe esse ditado, né? Lágrimas de crocodilo, né? Que dizem, nunca fui pesquisar isso a fundo, mas dizem que o crocodilo, quando ele está devorando a sua presa, né, ele abre a mandíbula de uma forma muito grande, né? E quando ele abre ali a sua boca para devorar a presa, quando ele abre de forma tão grande assim que o canal lacrimal que todos nós temos, ele é comprimido, e aí o crocodilo é como se ele estivesse chorando, né? Escorre uma lágrima. Mas por que eles falam que é lágrima de crocodilo, né? Dando a entender que é uma lágrima falsa, porque ele chora, mas ninguém pensa que ele está chorando por compaixão da sua presa, né? Do seu alimento que ainda está vivo ali na sua boca, né? Então, as lágrimas que não são derramadas em vão são as lágrimas legítimas apenas. Essas outras lágrimas aí de crocodilo, né?
O Mário Quintana, ele fala que pior do que as lágrimas de crocodilo dos nossos amigos são os sorrisos de crocodilos. Tem um pior do que quem finge que está chorando a sua dificuldade, é aqueles que estão fingindo que estão felizes com o seu sucesso. Mas esse daí é um outro assunto, né? Mas quando as lágrimas não são de crocodilo, ou seja, quando as lágrimas são verdadeiras, tudo é diferente. Eu quero falar para vocês que as lágrimas verdadeiras, elas não escorrem em vão, mas correm em direção a um odre posto pelo Eterno. Eu gosto muito de fazer esses trocadilhos, sabe? Eu gosto um pouco de brincar com as palavras, poetizar com as palavras. Então eu vou repetir o que eu disse. As lágrimas, quando são verdadeiras, elas não escorrem em vão, mas correm em direção a um odre posto pelo Eterno. É isso que o salmista fala. É impressionante. Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual quando nós choramos. Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual quando nós choramos, nós íamos ver o Eterno recolhendo as nossas lágrimas. Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual quando nós choramos, nós íamos ver o nosso Pai anotando as nossas lágrimas. Que as nossas lágrimas, elas não são derramadas em vão. Nenhuma dessas lágrimas, diante dessa crise que nós estamos vivendo, amigos, parentes que nós estamos perdendo, nenhuma dessas lágrimas estão sendo derramadas em vão. Deus conhece as nossas lágrimas. E se as lágrimas elas não são em vão, ou seja, pelo contrário, em outras palavras, nós estamos dizendo aqui que as lágrimas elas têm um propósito. E esse propósito é um propósito bendito, é um propósito poderoso. Se as lágrimas não são em vão e não são, elas não regam o chão, elas regam nossas orações, fazendo-nos orar com esperança. O que as lágrimas estão regando? Essas lágrimas estão regando a nossa esperança, sabe? A gente chora nas nossas orações e eu acredito que essas lágrimas elas regam uma esperança, às vezes uma esperança pequenininha lá no fundo, de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão melhorar, sabe, gente? Tem dor que a gente sente que não cabe no peito, e aí toda dor que não cabe no peito, é natural que essa dor se extravase pelo olhar, escorra pelos olhos. Quando essa dor não cabe no peito, ela escorre pelos olhos. Mas essas lágrimas que escorrem pelos olhos, elas não vão para o chão, sabe? Ou não vão para um pedaço de pano, como se essas lágrimas fossem em vão, mas elas estão regando a nossa oração, fazendo-nos orar com esperança. As lágrimas nos ajudam a orar como quem espera pelo melhor e não como quem espera pelo pior. O texto fala do valor das lágrimas. Né? Vou colocar o texto aqui de novo para a gente recordar dele.
O texto fala do valor das lágrimas e do valor do lamento. E lamento na Bíblia não é reclamação, sabe? Aquela murmuração que a gente às vezes faz. Se eu pudesse assim tentar separar, fazer um exercício aqui para separar lamento de reclamação, eu diria para você que reclamação é aquilo que a gente faz com a barriga cheia, sabe? A gente às vezes está tendo o que comer, mas está reclamando porque não era o bife do açougue do Carlinhos, estava duro. Isso é uma reclamação. A gente está fazendo de barriga cheia, sabe? Lamento não. Lamento é aquilo que está nos incomodando e aquilo tem uma causa justa diante de Deus, sabe? A Bíblia, ela condena a reclamação, mas a Bíblia, ela nos mostra que Deus reconhece o valor do nosso lamento. Registra, o salmista diz, tu mesmo o meu lamento. O lamento seria como uma reclamação fundada numa causa fidedigna. É isso, sabe? Existe na Bíblia, em várias partes dela, um lugar reservado para o lamento, sabe? Um lugar que mostra a nossa dor como ser humano. Um lugar que coloca a nossa dúvida lá registrada, sabe? Um lugar que mostra a nossa revolta diante do que está acontecendo. Existe na Bíblia um lugar que a nossa vulnerabilidade ela está escancarada. Porque a Bíblia não registra só brados de vitória, né? A Bíblia não é um livro só de heróis, pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia, ela registra também a fragilidade do homem diante da dor. A Bíblia registra isso. Então, o momento da nossa revolta, que a gente fala para Deus da nossa dor, daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que está doendo em nós, é algo que Deus registra e que Ele tem como digno aquela dor. É que veio o evangelho da prosperidade aí e ensinou a gente a brigar com Deus. E aí atrapalhou toda essa noção que a gente tem do lamento, sabe? Mas o lamento é muitas vezes uma oração de quando a gente pensa que Deus se esqueceu de nós. A gente vê isso no Salmo, gente. Deus, o salmista dizendo, por que o Senhor se esqueceu de mim? Né? Por que minha vida não vale nada para você? A gente vê essa indignação nas orações, sabe? A gente vê isso no Salmo. E quando a gente vê alguém fazendo isso perto de nós, a gente discrimina. Você não está temendo a Deus. Não, ele está lamentando. Se tudo que ele está dizendo tem uma causa justa, Deus está registrando esse lamento. Né? O próprio Cristo, ele lamenta ali na cruz, ele fala, Deus meu, por que tu me desamparaste? Né? A sensação de que tinha sido esquecido por Deus ali na cruz. E a sensação que muitas vezes nós temos de que estamos esquecidos por Deus no meio dessa pandemia. Né? Lamento. Deus conhece as nossas lágrimas. Deus registra o nosso lamento. O lamento é algo importante para Deus. O Salmo, a gente percebe pessoas ali indignadas com o que Deus está permitindo na vida delas. Indignadas. A gente pensa às vezes que se nós orarmos brigando com Deus, nós estamos pecando. Mas se nós orarmos como quem tem um lamento, quem tem uma causa justa, Deus entende o nosso lamento. E o Salmo, gente, o Salmo é recheado disso. Comece a orar o Salmo e anota lá. Esse daqui reclamou, esse daqui não reclamou. Esse daqui reclamou, esse daqui não reclamou. Lembrando que uma reclamação que é um lamento, tá? Não aquela reclamação da barriga cheia que é uma murmuração. Eu tenho um amigo meu que ele está estudando o Salmo com a igreja dele, já vai fazer mais de um ano, um salmo por domingo, um salmo por quarta-feira lá na igreja dele. Eu tive já a chance de
até participar com ele. E ele diz assim, né? Ele falou, Alan, metade do salmo é blues. Metade do salmo é blues. O blues é esse ritmo melancólico que surge nos Estados Unidos e surge entre os escravos, sabe? Eles estavam ali nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos, Mississippi, e aí eles têm uma música que eles começam a produzir ali no meio daquela dor, né? E o blues é um canto que expressa a dor. E esse meu amigo fala para mim, Alan, metade do salmo é blues, cara. São pessoas, seja Davi, seja outros, né? Quem sabe que não é só os salmos de Davi, tem outros lá, estão ali orando a Deus, indignados com o que estão acontecendo com a vida deles, como se Deus tivesse os esquecido, né? E assim como o salmo não é só, como os teólogos chamam, né, doxologia, não é só adoração, o salmo também contém essa revolta diante das dores da vida. A nossa vida também não é diferente. A nossa vida é sobre um trilho de ora pranto, ora riso. Ora pranto, ora riso. Assim como nas Escrituras estão contido as vitórias, mas também está contido as derrotas. As noites em que Deus não ouviu nossas orações. As noites em que Deus não nos socorreu. Essa é a realidade. E foi o próprio Cristo que orou, dizendo ao seu Pai, para que Ele não nos tirasse do mundo. E aí no mundo nós teríamos aflição. Aflição. Sabe, gente, eu estou tendo que tomar muito cuidado nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nesse momento que estamos vivendo, nós temos de tomar cuidado para não fazermos um culto à tristeza, sabe? Porque a tristeza, ela é viciante. E aí é notícia ruim para todo lado. Eu fiz uma coisa que eu não recomendo a ninguém, mas eu instalei o TikTok no meu celular, que era porque o Facebook já era muitas notícias ruins. O Instagram começou a ter também. O TikTok pelo menos ainda não tem. Então eu preciso às vezes tirar minha cabeça de tudo isso um pouquinho só. E aí eu me distraio um pouco, sabe? Porque a gente está tendo que se policiar para não fazermos um culto à tristeza. Mas também Deus tem falado comigo que de forma alguma eu posso tirar a tristeza do culto, sabe? Então, ao mesmo tempo que nós temos que tomar cuidado para não prestarmos culto à tristeza, nós temos que tomar cuidado para não tirarmos a tristeza do culto, né? E culto não falo daquele rito religioso que a gente se reúne num lugar, mas da nossa vida, o culto da nossa vida. Então não posso ficar o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, cultuando a tristeza. Mas eu não posso negar tudo o que está acontecendo e tirar a tristeza do culto. Porque isso iria ser terrível para a minha espiritualidade. Né? A gente tem nossos momentos de alegria em meio à confusão que nós estamos vendo no mundo. Mesmo assim, a gente às vezes consegue sair para caminhar. A gente brinca com os nossos filhos, finge que eles têm poderes mentais para abrir portões. A gente se alegra em muitos momentos com uma comida que a gente comeu, com uma boa música que a gente ouviu, mas os verdadeiros cristãos, em meio a essas gotas de alegria, ele sente o seu coração como que caminhando para a capela da nossa alma,
onde lá nós vamos chorar diante da dor que estamos vendo as pessoas sofrerem. A gente sente isso. Em meio às nossas alegrias, hora ou outra eu me pego pensando na dor do outro, na minha dor. E a gente sente isso, sente que estamos sendo guiados pelo nosso coração para a capela da nossa alma para chorarmos. Então nós temos que tomar cuidado para não fazermos um culto à tristeza e para de maneira alguma tirarmos a tristeza do nosso culto. Não adianta a gente querer negar que está esse caos, sabe? A gente não pode negar o que está acontecendo, sabe? O Carl Jung, ele fala que aquilo que a gente nega nos domina, né? Se a gente negar que pessoas próximas estão se perdendo, que o mundo está um caos, que o futuro está incerto, se a gente negar isso, isso tem o poder de nos dominar, Carl Jung fala, né? Mas ele fala que aquilo que a gente aceita nos transforma, sabe? Então, se de fato eu vejo o mundo de uma maneira realista, aceito o que está acontecendo, aceito a vulnerabilidade da minha vida diante desse caos, que amanhã pode ser eu, isso tem o poder de me transformar. Mas de me transformar em quê? No mínimo em um ser humano. E não tem maneira mais próxima de nós nos parecermos com Cristo, senão nos tornando mais humanos. Senão nos tornando mais humanos. Então, a resposta que eu queria dar para essa pergunta, talvez você tenha uma outra resposta para suas lágrimas. E eu não quero ser o dono da única resposta. Mas o que essas lágrimas estão regando? Essas lágrimas estão regando as nossas orações. Porque todo cristão, quando chora, ele chora com Deus. E estão regando a nossa esperança, sabe? Se as lágrimas não são em vão, e não são, elas não regam o chão, elas regam nossas orações, fazendo-nos orar com esperança, sabe? A gente chora, finge que não está chorando, esconde as lágrimas, mas Deus tem todas essas lágrimas registradas em seu livro. Aqui, aos nossos olhos humanos, lágrimas são uma mistura de sais minerais, né? Uma solução salina, é isso que são as lágrimas. Mas pela fé, as minhas lágrimas são frases em um livro que Deus tem diante dele. Pela fé, as minhas lágrimas estão regando a minha esperança. Regando a minha esperança. O que essas lágrimas estão regando? Essas lágrimas estão regando lá no fundo a nossa esperança. Esperança de cura, esperança de encontro, esperança de liberdade, esperança de festa, esperança de um novo normal, esperança de alegria. E acima de tudo, a nossa esperança que está em Apocalipse 21, quando João diz esperança de um novo céu e de uma nova terra. Esperança que o próprio Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas teimosas. Porque eu falo que as lágrimas são teimosas porque a gente enxuga uma e sempre vem outra. E aí nós temos a esperança de João no Apocalipse 21 de que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E aí não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor,
porque já vai ser o raiar de um novo dia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ler mais um pedaço aqui dessa mensagem. Acho que não foi um sermão, né? Foi uma mensagem, né? Sermão é uma coisa mais estruturadinha, né? Foi só uma mensagem mesmo. Eu vou ler com você uma coisa que eu escrevi aqui, que eu falei, e aí nós vamos encerrar. Quando a dor não cabe no peito, ela escorre pelos olhos. Porém, as lágrimas não vão para o chão ou para um pedaço de pano como se fosse em vão. Mas a lágrima rega a nossa oração. Quando a dor aperta no peito, ela escorre nos olhos. Mas essas lágrimas não vão para o chão ou para um pedaço de pano como se fosse em vão, mas a minha lágrima rega a minha oração, fazendo germinar uma esperança. Amém? Olha, gente, não faça da sua vida um culto à tristeza, mas não tire a tristeza do seu culto, tá bom? Porque a gente não pode ser alienado diante de tanta dor, mas também não podemos viver só imerso nessa dor, né? Temos que parar um pouco e ver o contentamento que a gente encontra olhando as crianças, vendo o sol, a chuva, né? O dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Deixa aqui o seu amém. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente ainda tem aí alguns minutos.